Olá, meus irmãos e irmãs, tudo bem aí? Sou eu aqui de novo para lhes dar mais informação nesse vídeo. Bom, como vocês viram aí no nome aí do vídeo, eu escrevi Igreja Parte 1. Por quê? Eu consegui aqui um livro emprestado, um guia de estudo chamado Grandes Temas da Fé Católica. Aí de boa eu estava aqui vendo, né, o que eu poderia falar nesse vídeo. Aí apareceu aqui sobre a igreja. Aí eu decidi separar ele em dois vídeos, duas partes, né, dois vídeos. A primeira parte vai ser sobre quando Cristo fundou a igreja, como a igreja está atualmente, por que Cristo fundou a igreja e as características dela, que é una, santa, católica e apostólica. A segunda parte eu vou falar sobre os pastores. Quem são os pastores? Os bispos, os papas, o cardeal, eles são pastores. Aí eu vou falar também sobre os padres, os diáconos, religiosos e leigos, também chamados de seculares. Então é isso aí. Quero dar um pequeno aviso que vocês veem que a luz aqui tem hora que está clara, tem hora que está escura, é por causa ali da luz do sol. Se eu for esperar aquela nuvem embora, aí eu não vou fazer esse vídeo. Então vai ter que ir nesse meio. Então peço aí paciência. Bom, então vamos aqui para o tema, parte 1. Cristo funda a verdadeira igreja. Durante a sua vida pública, Jesus promete o Espírito Santo para formar um novo povo de Deus, né? A igreja, e assim completar a sua obra. Ou seja, Cristo veio para o mundo e quando ele mandou o Espírito Santo para esse nosso povo, ele terminou a sua obra aqui na terra, que foi fazer a igreja. A igreja se constitui nos apóstolos que crescem em torno deles, sucessores que deram continuidade à obra de Cristo, ou seja, nós somos os sucessores daqueles 12 apóstolos, que foram aqueles 12 que estavam ali junto com Jesus, quando Jesus instituiu a igreja. Como um corpo, a igreja é constituída por todos os seguidores de Cristo, que são incorporados a ela pelo batismo e pela fé, ou seja, a partir do momento. Pode ser, já que você ainda não seja batizado, católico, né? Mas a partir do momento que você é batizado, você é oficialmente já da igreja, oficialmente já um católico. Não dizendo que você, sem ser batizado, não é. Mas essa é a grande importância do batismo. Também porque o batismo ele abre as portas para os outros sacramentos, né? Aí hoje vou falar aqui sobre a Igreja de Cristo, ela que é una, santa, católica e apostólica. Aí eu tenho uma pergunta aqui a fazer. Aí essa pergunta vocês vão debater aí com vocês e tal, eu vou responder ela no final. Por que se diz que a igreja é santa se há tantos cristãos pecadores? Pense numa resposta e explique a santidade da igreja. Então, ó, eu vou fazer aqui, né? Fiz aqui essa pergunta, vai estar aí na descrição do vídeo. E eu peço que você escreva aí no comentário aí a sua resposta, tá bom? E no próximo vídeo eu vou trazer a resposta segundo aqui desse guia de estudo. Se eu falar a resposta aqui, me desculpa, mas é porque foi força do hábito. Bom, com a morte de Cristo, parecia que toda a esperança de salvação tinha sido perdida. Assim como o grande exemplo daqueles discípulos de Emaús, né? Que eles estavam lá todo alegre quando viu Cristo sendo crucificado, acabou tudo. Já era, Jesus morreu. Os próprios apóstolos estavam desconcertados e decepcionados. Mas aí, com sua ressurreição, Cristo volta a injetar a esperança perdida. Mesmo assim, os apóstolos eles ainda estavam escondidos e com medo, porque eles não sabiam o que iam fazer. Cristo já tinha ressuscitado, já tinha sido a ascensão ao céu, eles não sabiam o que eu vou fazer. Aí ficaram ali trancados, com medo. Se eles tivessem permanecido assim, a igreja ia morrer bem ali com eles, porque eles não estavam com medo e não estavam propagando a palavra, né? E aí ninguém parecia entender o sentido daquilo que Jesus havia dito e feito durante os 3 anos da sua vida pública. E aí a gente se pergunta, será que tudo ia acabar assim? Mas na verdade faltava algo na obra de Cristo. Nos anos que antecederam a sua morte e ressurreição, e mesmo um pouco antes de morrer, Jesus tinha prometido enviar o Espírito Santo.
aquele que iria terminar a sua obra. Aí eu tenho aqui um pequeno versículo que está lá em João, capítulo 16, versículo 13, que quando ele, o Espírito da verdade, vier, vos conduzirá à verdade. Ou seja, quando o Espírito Santo veio, que eles foram conduzidos à verdade, conduzidos a evangelizar. Desta forma, se cumpre a promessa de Cristo e se completa sua obra. Nasceu um novo povo de Deus, a comunidade dos seguidores de Cristo chamada a continuar, através do tempo, a sua obra de Jesus. Nasceu a igreja, a qual você pertence cerca de 2000 anos depois. Igreja, literalmente, ela significa assembleia ou congregação. Não dizendo que aquelas congregações, tipo congregação carmelita, congregação dominicana, não são outras igrejas, são pequenas congregações, mas é isso que significa igreja, assembleia, congregação. É o novo povo de Deus, fundada por Jesus Cristo e constituído por todos os batizados. E aí, eu tenho que dizer que antes de nada mais estavam reunidos por amor, os apóstolos. Viviam no mandamento supremo de Cristo: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Os apóstolos, eles reconheciam a autoridade dos 12, com Pedro sendo o líder. Os apóstolos tinham recebido o poder de Cristo e a nova comunidade aceitava seus sucessores. Ou seja, eles ali já aceitavam Pedro como a cabeça, como aquele que dirigia. Assim como hoje a gente tem que aceitar que o Papa Francisco é aquele que dirige, aquele que está conduzindo, pois ele é o sucessor de Pedro. Eles pregavam o Evangelho, a boa nova de Cristo. As mensagens eram simples e claras. Cristo se fez homem, morreu e ressuscitou para salvar os homens. Eles incorporavam novos membros à sua comunidade mediante o batismo e a conversão. Eles celebravam a Eucaristia, assim como hoje, segundo a ordem de Cristo. Lembra quando estava lá na Quinta-feira Santa, aí depois de Jesus transformar o pão em corpo, o vinho em sangue, ele falou: fazei isto em memória de mim. E eles permaneceram fazendo isso. E assim fazer eficaz, presente, o sacrifício do Salvador. E recebiam força e valor na extensão no reino do mundo. Aí, né, aqui eu tenho uma pequena parte aqui sobre que foi dito lá no Concílio Vaticano II. O mistério da Santa Igreja se manifesta na sua fundação, pois nosso Senhor Jesus Cristo deu início à Igreja, pregando a Boa Nova, ou seja, a chegada do Reino de Deus, prometida desde séculos na Escritura, porque o tempo se cumpriu e o Reino de Deus está muito próximo. Aí temos aqui, né, vamos falar aqui sobre a união, sinal visível da Igreja. Bom, você já deve ter notado que atualmente a sociedade vem sofrendo e se queixando com a sua divisão. Os casais se separam, os filhos saem de casa e muitas outras ainda acontecem. Guerras, né? O homem busca a solidão, embora tenha sido criado para viver em comunidade com seus semelhantes. Deus criou esse mundo não foi para que a gente fique separado, e sim para que a gente fique juntos. Foi para isso que Deus fez o mundo. Mas acontece que hoje em dia, cada um busca a sua individualidade. Cada um quer viver na sua solidão, que isso é super, hiper, mega errado de fazer. Isso pode ser visto até como mesmo... isso pode até mesmo ser encontrado dentro da igreja. Alguns batizados se separam de suas comunidades, criando algumas divisões, promovendo ódio, enfrentando seus irmãos. Na Igreja Católica existem alguns membros que provocam a desagregação da unidade com críticas, calúnias, simplesmente pela antipatia e desinteresse com os irmãos em Cristo. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos lá para o ano de não sei quanto, que Martinho Lutero, ele que foi monge, né? Ele era, se eu não me engano, ele era cardeal, que disse que ele seria
era a pessoa mais assim, que com certeza iria ganhar no conclave para ser o Papa. O que que aconteceu? Se revoltou com a igreja, não sei porquê. Ele fez até 95 teses contra a igreja, dizendo que a igreja estava ruim, que não sei o que, a igreja tem que mudar isso. Ele podia ter feito isso sendo Papa, mas o que que aconteceu? Porque, né, ele tinha uma grande autoridade, ele era, se eu não me engano, ele era cardeal. E ele era o mais, assim, provável que ia ser Papa, ou seja, ele podia ter mudado tudo. Mas aí o que que aconteceu? O cara não pensou duas vezes, se separou da igreja, juntou ali um grupinho e foi fazer a reforma protestante. A partir dali começou a surgir várias igrejas protestantes no nosso meio. Você vê, no nosso caminho indo para a igreja, a gente encontra várias igrejinhas protestantes. Isso que aconteceu por quê? Começou com Martinho Lutero, que ele se separou da igreja, fazendo essa divisão na igreja, né? Tal fenômeno sempre existiu na sociedade e na igreja, porque é fruto do egoísmo humano, né? E procura seu próprio interesse e benefício, esquece o serviço da caridade. Contudo, a unidade foi uma das maiores preocupações na pregação de Cristo. Eu creio que aí a sua imagem deve estar bem escura, né? E aqui, eu já estou vendo aqui tudo escuro, é o sol aqui, que a nuvem aqui fica entrando, né? Mas voltando aqui, faz referência continuamente ela propondo a tal ideia e objetivo da igreja. Haverá um só rebanho e um só pastor. Os apóstolos também, diante da divisão que iam surgindo na igreja, pregavam a unidade como uma das características mais importantes na comunidade cristã. A unidade é o fruto primeiro inefável do amor. Ou seja, é pela unidade que a gente vai conseguir o amor, a harmonia entre os irmãos. São Paulo disse que a igreja é o corpo de Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Um corpo é formado por muitos membros, o qual cada um tem a sua função. Contudo, cada corpo tem apenas uma única cabeça e um só modo de pensar e sentir. Os membros agem em conjunto. Isso é a unidade. Quem já viu aí uma pessoa andando na rua aí? Você está andando na rua, muito bem, com o seu rosário na mão, rezando. Aí se passa uma pessoa de duas cabeças. Eu nunca vi isso, acredito que você também não. Que é assim, tem um corpo com uma só cabeça. E aí fazem todo o trabalho ali único. Um só modo de pensar e sentir. Isto é a unidade. Do mesmo jeito na igreja. Nós na igreja devemos ter um único medo. Único medo não. Único meio. Único modo de pensar. Único modo de sentir. Um único modo de agir. Porque isso sim é a unidade. Bom, partindo aqui já para a conclusão, né? Vamos falar aqui sobre as características da igreja. Com certeza você já teve ouvido falar, né? Mas mesmo assim ainda vou falar aqui no vídeo. Que muita gente ainda não sabe essas características, né? Porque a igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. Vamos aqui ao significado de cada palavrinha dessa. Tem uma frase aqui, antes de começar, de Santo Irineu, que a gente até celebrou sua memória há uns dias atrás, que eu não lembro que dia foi, acho que foi no mês passado, no mês de junho, que onde está a igreja, ali está o Espírito de Deus. E onde estiver o Espírito de Deus, estará a igreja, com todas as suas graças. Que linda frase, né, de Santo Irineu. Todos os domingos na missa, você reza o creio, né, ou credo. É sua profissão de fé feita diante de Deus e da comunidade paroquial. Ele contém as verdades fundamentais da fé católica. Ao professar sua fé na igreja, você diz: creio na igreja, que é una, santa, católica, apostólica. Bom, no creio normal a gente fala creio na Santa Igreja Católica, mas já no credo niceno-constantinopolitano você diz isso: creio na igreja, que é una, santa, católica, apostólica. Muita gente já diz isso no automático: creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Sabe nem o que significa. Então,
É importante a gente ver, porque essas 4 palavras é o que define a nossa igreja. A igreja é una. Cristo fundou uma única igreja. Quando Jesus estava lá com Pedro, Jesus não falou: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei as minhas igrejas. Jesus não falou isso, ele falou: edificarei a minha igreja. É a única igreja que Cristo fundou na terra. E a ela pertence todo aquele que recebeu o batismo validamente. Se você tem visto a existência de outras várias igrejas, é porque ao longo da história muitos grupos foram se separando da igreja, assim como eu falei ali no início, e fundando outras comunidades. É por isso que são chamados os irmãos separados, né? Que são separados da igreja. A igreja é santa. Lembra daquela pergunta que eu fiz? Se a igreja é santa, se a igreja tem tantos pecadores, por que a gente ainda diz que a igreja é santa? Bom, eu vou ler aqui, eu vou tentar não dar resposta, viu, gente? A santidade da igreja é encontrada em Cristo, fundador da cabeça visível, na sua fidelidade, que é a santificação e a salvação de seus membros. Acho que falei demais. É verdade que dentro da igreja existe membro que causa escândalo. Opa, eu já ia falando a resposta, gente. Mas, ó, gente, eu sei que isso pode até parecer besteira, mas eu quero ver mais participação. O canal já está chegando a 1 ano, tem 82 inscritos, eu quase não vejo participação. Eu sei que é sempre importante a gente assistir o vídeo, né? Agradeço. É importante a gente ter os inscritos, agradeço. É importante a gente ter os likes, agradeço, muito obrigado. É importante a gente ter os comentários também, porque eu não sei o que você vai querer se você não dá o seu comentário. Eu não sei o que o mundo quer, né, gente? Então eu peço aí, por favor, deixe aí seu comentário se for possível, né? O canal já está chegando a 1 ano, 82 inscritos, eu estou pedindo 100, né? Para que algo bom aconteça. Dia 11, 1 ano de canal. Não perca vídeo especial. Eu já tô dando até spoiler aqui, mas já que eu falei, tá dito. Dia 11 vamos ter aqui um vídeo especial sobre 1 ano de canal. A Igreja Católica. Cristo fundou a Igreja para todos os homens pudessem aderir e pertencer a ela. Não foi destinada a uns poucos eleitos e privilegiados, mas a todos que por vontade própria decidiram incorporar a ela. Mas aí, tipo, o nome é Igreja. Era para ser só igreja. Eu vou à igreja. Pronto. Mas acabou que com essas separações, a primeira grande separação da igreja que tem registrada é a cisma do Oriente. Que foi como? Estava aqui a igreja, comandada pelo Papa, no Ocidente, lá em Roma, e pelo Patriarca, lá em Constantinopla. O Patriarca disse que o Papa estava mandando demais na igreja, se separou da igreja, fundando a outra igreja. Aí decidir assim os nomes, né? Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa, ou Igreja Católica Ortodoxa, né? Aí, mas antes disso, a igreja já era chamada católica. Por quê? Pedro, né? Quando ele sendo o primeiro papa, era igreja e passaram a chamar ela de católica também. Por quê? Católica é uma palavra que vem do grego, que significa universal, né? Como eu já falei aqui antes, católico significa universal. Não foi destinado a uns poucos, aqueles que são eleitos e privilegiados, mas a todos que por vontade própria decidiram se incorporar a ela. Ou seja, a igreja, a porta da igreja está aberta a todos, né? Para todo mundo vir, a igreja está aberta. Mas, infelizmente, né, tem gente que não quer vir aqui para a nossa porta e vai para a porta ali de outra igreja, porque é mais fácil para ele, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Fazer o quê? Eu não estou aqui para acusar ninguém, apenas para dizer a verdade. A igreja apostólica. A igreja remonta na sua origem aos apóstolos. Ela foi fundada por Cristo e sobre eles e professa fé transmitida por eles. Os apóstolos são a garantia da verdadeira igreja, ou seja, foi ali dos apóstolos Cristo fundou a igreja e a partir deles a igreja foi crescendo. Você vê, a igreja católica é a única, não tem outra igreja assim, é a única igreja
que está presente no mundo inteiro, até lá no Oriente Médio ainda tem igreja. Você vê lá toda aquela guerra, toda aquela perseguição, né? Aqueles bombardeiros lá, né, dos Estados Islâmicos e tantos outros grupos terroristas, mas a igreja ainda permanece, porque Cristo abençoou essa igreja e a igreja ainda permanece viva, seja onde for. A igreja ainda está no mundo inteiro e sempre permanecerá, porque a nossa igreja, ela é universal, ela é católica, né? Esta igreja que faz, do qual você faz parte aí, uma grande comunidade divina e humana, né? Porque a gente tem nós aqui na Terra, os humanos, e também temos Maria, os santos, Deus, os anjos, né? Que já estão ali, pertinho do divino, que é a Santíssima Trindade, né? Uma grande comunidade que se iniciou há 2000 anos. Vocês vê, a própria ciência já comprovou. Não tem outra igreja, não existe uma outra igreja que tem 2000 anos de existência como a igreja católica. Para você ver como foi Cristo que fundou a igreja. Até a ciência já comprovou isso. Para vocês aí que sempre estão junto da ciência, então, ó, vocês estão juntos aí, ó, fala assim, prefiro ficar aqui do lado da ciência. A prova já está aí, ó. 2000 anos tem a igreja, como nenhuma outra igreja tem isso, somente a igreja católica. E a igreja não terá fim, porque seu destino é eterno. Quando Deus lhe chama deste mundo, você deixará de ser membro da comunidade humana, mas continuará sendo sempre parte da igreja, daqueles que gozam na presença de Deus. Aí tem um pequeno, vou fazer aqui também, né, além da primeira pergunta, se a igreja é santa, por que tem tantos pecadores? Tem mais algumas perguntas aqui, que esse guia de estudo que eu gostei, que eles trazem umas perguntas. E a partir de agora do vídeo, eu sempre vou destinar algumas perguntinhas, pedir para vocês responder aí. É um pequeno questionário. Primeira pergunta, quem fundou a igreja? A igreja é uma comunidade humana e terrena? A autoridade na igreja é uma instituição criada pelos apóstolos? Quem é o chefe de toda a igreja? Aí aqui, né, sempre traz dúvida. Aí a pergunta é quem é o chefe terreno da igreja? Que a gente tem o chefe divino e o chefe terreno, humano. Quem é o chefe terreno da igreja? O governo... Opa, calma, isso aqui já é a pergunta lá do próximo vídeo. Aí aqui, mais uma pergunta. A igreja é santa apenas pela sua parte divina? Vamos ver aí, né? Aí aqui nós temos aqui... Tem umas reflexões aqui, mas isso aqui é só para o próximo, para a parte 2. Aí lembre-se, Jesus Cristo continua sua obra de salvação pela sua presença na igreja. A igreja é a comunidade dos batizados que creem na pessoa e na doutrina de Jesus Cristo. As características da igreja fundada por Jesus Cristo são una, santa, católica e apostólica, como eu acabei de falar. Então, né, esse foi o tema de hoje, parte 1, a igreja parte 1. Esperei que você tenha gostado, viu? Não esqueça de compartilhar os vídeos nas suas redes sociais, eu peço por favor. Não custa nada, é só você copiar o link, entra lá no Facebook, e fala assim, olha gente, canal Igreja Católica Seus Santos e Dogmas, cola lá o link, aperta lá, publicar, pronto. Coisa rápida, você faz isso aqui em 1 minutinho, tá pronto. No WhatsApp, né, também, tem muitos meios de compartilhar. Peça aí, compartilhe. A gente já tem 82 inscritos. Lembra da nossa meta? Rumo aos 100. Hashtag, né, rumo aos 100. Até o dia 11. Peço 100 inscritos, dia 11 de setembro. Falta um pouco mais de um mês. E com certeza a gente consegue. Falta cerca de 18 inscritos, né, pra gente conseguir 100. Então, peço aí a tua ajuda. Por favor, nos ajude. Porque quanto mais inscritos um canal tem,
quando você pesquisar lá mais, vai aparecer. Não assim, dizendo que esse canal é melhor do que os outros, né? Mas é muito importante, sim, a gente ter inscrito, porque o YouTube tá com essa de aqueles canais que tem poucos inscritos, ele tá excluindo. Tá excluindo, não quer nem saber sobre o que é, se é de religiosidade, curiosidade, mundano, etc, etc, etc. O YouTube tá assim, tem pouco inscrito, muito tempo, tchau. Ele exclui. E eu não queria que esse canal fosse excluído, né? Se esse canal for excluído, com certeza eu vou criar mais um outro. Mas eu peço aí a sua ajuda, né? E peço que vocês fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até mais.